Paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Como todos os dias nós temos feito essa live, ao vivo, uma palavra de Deus para os nossos corações. Nessa manhã oportuna, para a glória de Deus, no dia 26 de março de 2020. Eu aqui, pastor Nilson, da Igreja Casa de Oração, Unidade Cristã. Eu quero ler um texto da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas nada puderam pelejar contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se moveram as árvores dos bosques, com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho serás Azube. Sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro. E disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois pedaços de tição fumegante, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos enlace no meio dela o filho de Tabel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Amém, irmãos? Esse trecho da palavra do Senhor, do profeta messiânico, profeta Isaías, que foi o profeta que maior número falara sobre o advento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma palavra aqui do Senhor, da parte de Deus, para os nossos corações, que o povo de Israel estava em um grande aperto. O povo de Israel estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Foi um período antes do cativeiro babilônico. Deus levanta o profeta Isaías. Você olha a Bíblia no capítulo 6, você olha a chamada do profeta Isaías, que sobressaiu com a morte de Uzias. Então, depois que Uzias morreu, a Bíblia diz que o chamado de Isaías sobressaiu. Então Isaías começou a profetizar. E uma das primeiras profecias do profeta Isaías foi essa do capítulo de número 7, quando fala que dois homens vieram contra a nação de Israel, contra o povo de Israel. Na linguagem deles, na visão panorâmica, eles acharam que unindo dois países, dois povos, ia vir contra Israel, ia prevalecer. Mas nos anais da história da nação de Israel, a Bíblia diz que ninguém prevaleceu contra Israel, quando Israel estava na presença de Deus, quando Israel estava buscando a Deus, estava fiel a Deus. Deus nunca desamparou o seu povo. Algumas batalhas, algumas pelejas, o povo perdeu porque estavam distanciando de Deus. E aqui não foi diferente, na questão que eles planejaram. Eu me lembrei daquela passagem de Eliseu, que o rei da Síria, ele arquitetava, planejava destruir a nação de Israel. E Eliseu, um dia, Deus estava orando, o profeta estava orando, e Deus revelava as reuniões do que estava acontecendo para vir contra Israel. Eles armavam que ia esperar Israel para prevalecer, para vencer Israel em tal lugar. E Deus revelava, aí o profeta ia para o rei de Israel e anunciava para não passar, para não ir. Então você olha como Deus ele mostra, como Deus ele revela, como Deus ele é fiel e tem cuidado do seu povo. Não é em vão que está acontecendo, irmãos. Deus está cuidando de cada um de nós, a cada minuto, a cada segundo, desde o começo da história da igreja primitiva, da igreja cristã, a igreja que começou com o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu continuação com os apóstolos, e ela tem levado milênios, a igreja do Senhor na terra. Muitos têm tentado parar a igreja, mas não vai conseguir, não vai prevalecer. Então a Bíblia fala que esses dois homens
fizeram reunião, né, para vir contra Judá, para vir contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus, usando a boca do profeta, dizendo que não tenha medo desses 2 pedaços de tição fumegante. Deus chama eles de algo que vai se acender e vai se apagar, porque chama de fogo de palha. Quer dizer, Deus não está dizendo aqui para que eles não são nada diante do Deus de Israel, diante daquilo que Deus ia tomar providência. Porque, meu irmão, quando Deus se levanta para dar vitória, quando Deus se levanta para abençoar, quando Deus decide fazer, não existe nada, não existe inferno, não existe demônio, não existe governante, não existe doença. Quando Deus se levanta é para dar vitória. Quando Deus se levanta, meu irmão, é para a gente, como a Bíblia diz aqui, acautela-te e aquieta-te. Acautela-te quer dizer calma e sossega o coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que por causa desses dois, da ira de Rezim e da Síria e de Remalias, o filho de Remalias, porque a Síria teve maligno conselho contra Efraim e contra os filhos de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemos-los e repartamos-los entre nós e façamos reinar no meio dela o filho de Tabel. Então, olha o planejamento dos inimigos, achando que iam vencer, que iam prevalecer, mas só que Deus estava, né, na frente do povo de Israel, estava direcionando o nosso general, que nunca perde uma batalha. Então a Bíblia é enfática em dizer que, ainda que eles arquitetaram, que eles planejaram, mas Deus desfez. Deus foi lá e acabou com os projetos dos inimigos do povo dele. Então todo projeto contra a igreja, independente da placa, independente da denominação, independente do pastor, do ministério, a Bíblia diz aqui no livro do profeta Isaías 4, versículo 17, que toda contra ti não prevalecerá. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, daqueles que estão debaixo da promessa e da direção do Senhor. Então, Deus é tremendo. Deus, quando ele na íntegra, porque a Bíblia diz que essa peleja nós não teremos que pelejar. Quem está pelejando por nós é Deus. Quem está pelejando por mim, por você, é Deus, e pela nossa causa hoje mesmo. Olha como Deus é Deus de providência, Jeová Jireh. Agora de manhã, e fui surpreendido com uma ligação de uma providência de Deus. Assim é Deus também que vela pelo seu povo. Mas o importante, acima de tudo, igreja, é que nós sejamos fiéis. Porque sejamos fiéis para que Deus seja fiel conosco. Mas ainda que sejamos infiéis, a Bíblia diz que Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Mas nós temos que ser fiéis. Nós, como igreja, independente da posição, do cargo, nós temos que ser fiéis. Do porteiro ao pastor, do membro ao congregado, do pequeno ao grande, do menor ao maior. Nós temos que ser fiéis. A estatística é que muitos morrerão, mas em nome de Jesus, quem tem a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é o Senhor. Você olha aí, meu irmão, quantos países estão aí, uma mortandade terrível. Foi a China, veio a Itália, agora a Espanha, aí está vindo os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, o Reino Unido. E aqui no Brasil, um mês hoje, onde foi diagnosticado o primeiro caso da Covid-19 e não morreu ainda 100 pessoas. Pô, sabe o que é isso? A mão de Deus. E outra coisa que eu tenho que esclarecer, enfatizar aqui: quantos evangélicos tem no nosso país? Quanta gente está orando pela sua família? Quanta gente está orando para isso não prevalecer contra a nossa casa, contra as nossas vidas, contra os nossos familiares? Eu mesmo, irmão, eu não tenho medo, porque o medo é o contrário, é o oposto da fé. Mas eu tenho minha mãe, tenho meu pai ainda, graças a Deus, estão acima de 70 anos. O que eu estou fazendo? Eu estou na distância de 130 quilômetros. O que eu estou fazendo é orando para Deus guardar, para Deus livrar.
a minha família, meus irmãos, minhas irmãs e toda a minha parentela, né? Tenho muitas tias de acima de 60 anos. Então, o meu papel como homem de Deus, como servo de Deus, como pastor, ministro da palavra de Deus, é orar não só pela minha família, mas orar pela sua família também, né? Orar para que Deus venha acalmar a tempestade, porque essa tempestade vai passar. Tem um hino lindo do nosso irmão levita, Gerson Rufino: vai passar. Eu sei que essa luta vai. Tudo vem e passa, tudo começa, tem um meio e tem um fim. Logo, logo nós vamos estar aí, meu irmão, dando brado de vitória, agradecendo pelos livramentos, agradecendo porque Deus não permitiu uma mortandade alastrante, alarmante, né, aqui no nosso país. Porque, irmão, eu contemplo a mão de Deus, independente do que está acontecendo, independente do que Deus permitiu, porque é permissão, né? Não é vontade, não. Deus permitiu. Primeiro, para nós sabemos quem é e quem não é, quem é fiel e quem não é, quem vai continuar servindo, adorando, buscando, e quem não vai, quem vai abandonar. Eu acredito, meu irmão, que depois dessa pandemia vai haver um grande livramento no planeta Terra. Eu acredito piamente que muitos afastados vão voltar para a casa do Senhor. Afastado, então Deus vai voltar. Eu profetizo, meu irmão, crescimento espiritual nas nossas igrejas, em cada ministério, não só aqui da cidade de Eunápolis, não, em todos os 27 estados do Brasil, em cada cidade, em cada capital, né, nos interiores, vai haver um grande avivamento, porque primeiro Deus desperta, sai um despertamento, e eu creio, meu irmão, assim como esses dois homens planejaram acabar com o povo de Israel, dividir o povo, destruir o povo, tomar posse, constituir um rei, né? Deus interviu naquela situação e deu vitória ao povo de Judá. Então assim é o Deus que nos assiste agora, que está nos vendo agora, nesse exato momento, nessa hora mesmo, 12h20 da manhã, meio-dia já. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque simplesmente nós não estamos com o Salmo 91 aberto na nossa casa, não. Nós temos que viver a palavra, vivenciar a palavra. Então, quando a gente vive a palavra se cumpre em nós. Os anjos estão aí para nos guardar, o Senhor está aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aí para nos guardar. Então nós temos que nos manter firmes, inabaláveis, fiéis, adorando a Deus. Hoje mesmo eu recebi um convite maravilhoso. Ô meu irmão, amanhã, quase uma semana que eu preguei, última vez foi quinta-feira passada. Amanhã eu estarei ministrando a palavra de Deus. Aí eu me disse, fica em casa, meu irmão. Não dá não, meu irmão. Tem que trocar trombeta, tem que falar de Jesus, tem que anunciar, eu vou pregar. Aonde me ligarem, me contactarem, me chamarem para eu pregar, eu vou pregar a palavra de Deus. O que me dificulta hoje é não ter um transporte, não ter uma motocicleta, não ter um carro. Mas se alguém de qualquer igreja aqui de Eunápolis me chamar para ir pregar, a igreja que esteja aberta, pregando, eu estou lá. Pode me chamar, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E eu não tenho medo. Se entrar alguém de coronavírus, eu vou colocar as mãos, porque a Bíblia diz, põe as mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus nós curaremos. Então, Deus é Deus de milagre. Estou aqui para orar, por qualquer tipo de enfermidade, inclusive pelo Covid-19. Então, essa palavra que eu tenho para nós nessa manhã, eu vou repetir o versículo 4 do capítulo 7 do profeta Isaías. E disse, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração. 365 dias há um ano. Nesse ano 2020 agora, todo dia, desde o dia 1º de janeiro até hoje, dia 26 de março, Deus está dizendo não temas. Amanhã Ele vai dizer não temas. Até dia 31 de dezembro Ele está dizendo não temas. Agora vamos orar, não só pela pandemia, né, do coronavírus, vamos orar o povo não estar em depressão, o povo não se suicidar,
né, para que haja mantimento, para que Deus envie providência, para que os governantes possam liberar, meu irmão, para o povo mais inferior, as pessoas mais de necessidade. Porque, meu irmão, para quem tem, é fácil, né? Só é comprar em estoque e armazenar. E quem não tem, quem trabalha autônomo, quem trabalha nas ruas, então a gente tem que orar por isso, né? Claro que eu aqui como um homem de Deus, eu não sou a favor de nada, principalmente no que de um líder liberar tudo. Deus me livre, não faça isso não. Continue em casa, porém servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Tenha calma, né, para você não ser um transmissor do vírus, transmitir para outras pessoas. É isso, né, meu irmão, que o Ministério da Saúde, né, num abrangimento mundial, está avisando. Mas não para a gente ficar, meu irmão, cruzar os braços, não, e não adorar, não servir, não buscar a Deus. Ontem mesmo estava em casa louvando a Deus, glorificando a Deus, e vamos estar orando sempre, lendo a palavra de Deus, jejuando a palavra para alguns, né? Na medida do possível, nós vamos estar ali fazendo visita, como eu já fiz visita. E se me convidarem, eu vou lá visitar, vou lá orar para a glória de Deus. Meu irmão, nós temos que crer no Deus que a gente serve. Não vamos ficar aí, meu irmão, com medo de nada, não. Não vamos ter medo de nada, não. Vamos ter medo, sabe de quem? Daquele que mata a carne e tem poder de lançar o espírito do inferno, no inferno. E não temer nada, eu estou dizendo é nada. Deus é Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos abençoa. Então eu trago essa palavra de meditação nessa manhã. Aquieta o teu coração, acalma o teu coração, né? Porque Deus vai te dar vitória, Deus vai nos dar vitória, né? E tudo vai passar. Eu declaro, eu profetizo que esse evento vai passar em nome de Jesus. Eu quero orar por você, todos que estão me ouvindo e aqueles que ouvirão. Por favor, compartilhe aí em nome de Jesus esse vídeo para alcançar outros também. Para entrar no meu canal no YouTube, Pastor Nilson Bispo, entra lá, tem mais de 100 vídeos de louvor, de pregação, de testemunho. Entra lá e se inscreva para estar nos abençoando em nome de Jesus e abençoando também a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, meu Pai, cada um agora que de bom grado ouviu essa palavra. Ó Deus, assim como o Senhor fez ali no dia do profeta Isaías, como o Senhor, meu Pai, meu Deus, interviu, meu Pai, naquela ação dos adversários do teu povo. Intervém, meu Pai, de tudo que vem contra a tua igreja, contra o povo dessa nação, meu Pai, contra o povo desse mundo, Pai, desse planeta Terra. Ó Deus, eu te peço a tua bênção. Abençoa cada um neste momento. Age, meu Pai, poderosamente. Eu te peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.